Bom, pessoal, então, de volta aqui, né, professor Giacomo, estou com a participação do professor Ivan. Professor Ivan quer se apresentar? Uh, Tudo bem, Diácono? Tudo bem ao pessoal que está nos assistindo? Eu sou o professor Ivan e a gente está dialogando um pouco sobre o período entre guerras na Europa e os reflexos no Brasil. Isso, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos mostrar algumas imagens para vocês, relembrando alguns pontos que a gente falou nos vídeos passados, certo? Alguns pontos que a gente acha que é mais, que nesse momento é melhor vocês se atentarem ao que a gente vai falar. O professor Ivan tem uns slides ali que ele vai apresentar para nós e nós vamos recapitular algumas coisinhas sobre aquilo que a gente falou anteriormente. Bom, a primeira parte é que nós tivemos os loucos anos 20 e o modelo de vida americano, principalmente nos Estados Unidos, esse American Way of Life, que se caracteriza como o estilo e o modelo de vida que os Estados Unidos irradia para o mundo no início do século passado. Esses loucos anos 20, eles se caracterizam principalmente por uma alta industrialização na agricultura, um desenvolvimento da indústria, mas principalmente por outros modelos de vida, como o cinema e o Hollywood se tornam muito famosos nos Estados Unidos. O jazz se torna a música sofisticada, o Rockefeller com as produções, o Fordismo, o Taylorismo com a linha de produção, e também precisa destacar aqui a noção de ter um carro próprio como a demonstração de uma grande vida americana, um sujeito que possui um carro, que viaja, que usa jeans, os movimentos feministas acompanhando esse período. Então, nós temos nos Estados Unidos, em decorrência da crise causada pela Europa e pela produção e pela exportação grandiosa, nós temos os chamados loucos anos 20, uma época muito em que o capitalismo estava muito O capitalismo desenvolvido, estava a todo vapor, né, a professor? todo vapor. E é uma explosão tanto de quantidade de produtos como de variedade de produtos. E isso, lógico, incentivado sempre pela indústria midiática, né? A questão das propagandas e tudo isso. A gente tem que ver, né, nesse ponto, relembrar que uma coisa sempre vai estar ligada à outra. Se nas aulas passadas vocês viram, por exemplo, as grandes construções. Aí o professor falou sobre, por exemplo, o Fordismo, né? O Henry Ford, ele começa a produção de carros em larga escala. E aí a cada 4 minutos é produzido um carro. O que antes levaria, eu não lembro exatamente, mas levaria mais de 20 dias, agora em 4 minutos sai um Ford T preto novo da fábrica. E aí precisa do quê? Precisa uma construção muito grande de estradas, e isso também é um exemplo das grandes construções que vão empregar muitas pessoas nesse período aí. E aí tem que prestar bastante atenção, né? Precisa-se sempre vender mais carros para construir e melhorar mais estradas. Se um desses elos é quebrado, vem uma crise. Isso. E aí a gente avança nesse modelo de vida, nesse estilo, essa forma americana de ser feliz, que está na base do que nós chamamos de capitalismo, que é o consumismo. As pessoas consomem produtos excedentes, emancipam-se também em relação a algumas tradições, é considerado, vamos dizer assim, o centro da república, da democracia, do liberalismo, direito das mulheres. Então se cria com o capitalismo e com essa noção de liberalismo, essa noção, esse modelo de vida que, como o professor Giacomo disse, é expandido pelo mundo através do cinema, através do rádio, através do jazz, que dá essa, vamos dizer assim, divulgação desse modelo, desse sonho de vida, desse happy end da vida americana. O problema é que isso não durou muito tempo. Em 29, nós tivemos a crise, a Europa se reconsidera, se reconstrói,
e automaticamente nós vamos ter a crise desse modelo capitalista consumista. A crise desse modelo, olha só, nesse slide que nós temos, em 1910, nós tínhamos 2 milhões de crianças nas fábricas. Olha só, isso tudo, de alguma forma, mostra que, apesar do capitalismo também ter essa demonstração de necessidade de mão de obra, ele traz, no fundo, também um caráter de exploração, no sentido de opressão. Né? Olha só, em 1886, nós tivemos, em 1º de maio, o fuzilamento de trabalhadores em Chicago. Né? Nós temos a proibição de associações. E essa grande depressão, ela gera um impacto. Nós temos 100 mil empresas que faliram, nós temos também os fazendeiros que não conseguem mais exportar os seus produtos, 1 milhão de fazendeiros que vão falir, e nós temos um baque de 50% da produção industrial, e a população americana se caracteriza por 1/3 de desempregados, ou seja, de pessoas que num dia tinham seu trabalho e no outro dia passaram a não ter mais trabalho, não ter mais profissão. Essa produção, é só importante lembrar, né? Essa queda na agricultura que tu mostrou no slide ali, ela não é uma queda porque faltavam produtos. Ao contrário, tinha demais, era uma produção agrícola em grande escala, mas ninguém mais comprava. Em 33, os Estados Unidos tinha por volta de 14 milhões de desempregados. Assim, professor, eu não estou entendendo o porquê que isso é tão espantoso. Porque foi de uma hora para outra. Foi uma coisa muito rápida, certo? E aí o Estado, a sociedade não está preparada para isso. Olha só o que o professor Diácono falou, que coisa interessante. Um detalhe muito interessante, que o capitalismo, ele não entra em crise por carência, por falta de produção. Ele, ao contrário, ele entra em crise pelo excesso de produção. Ou seja, as indústrias e o capital especulativo e as bolsas de valores e as empresas que punham as suas ações na bolsa de valores, as pessoas investiam na bolsa de valores no capital especulativo, na ideia de que essa empresa vai gerar lucro. E produzia muito, exportava muito. Mas lá pelas tantas, não houve mais essa exportação, e aquele dominó crescente, aquele efeito cadeia crescente, ele dá o efeito contrário. E aí nós temos o que nós chamamos do crash. Quer dizer, nós temos o capitalismo em crise porque sobra produto nas prateleiras. As empresas não conseguem mais exportar, existe excesso de produção e carência de mercado consumidor. E a solução vem uma política adotada chamada New Deal, ou, traduzindo literalmente, novos negócios, que é pensado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, que trabalha com a ideia de o Estado passar a intervir na sociedade. E aí nós temos o fim do chamado liberalismo clássico, defendido por Keynes e antes Adam Smith, a ideia do Estado mínimo, ou seja, de que o Estado não poderia intervir na sociedade e que os negócios deveriam se gerir por conta própria. Roosevelt defende ou salva a economia norte-americana investindo justamente no Estado forte, que investe em obras públicas, que investe em empresas para não produzir, cria a proteção social nos trabalhadores, cria salário mínimo, cria habitação popular, seguro-desemprego, para manter a economia americana rodando. Isso só foi possível porque os Estados Unidos tinham arrecadado muito dinheiro nos anos seguintes. Então,
o Estado conseguiu manter e fazer com que a economia voltasse a girar, mantendo um ciclo de produção, mas agora com a Isso, participação o e a professor intervenção do Estado. Ivan, é bom, né, a gente estar recapitulando esses pontos e tal, e daí a gente lembra de outras coisas. Como, por exemplo, como que a Europa conseguiu se reestruturar? Isso a gente vai falar mais para frente, né, num outro momento. Mas um dos pontos foi que os países europeus, eles fizeram muito empréstimo com bancos americanos. Muito empréstimo com bancos americanos. E aí, por exemplo, França e, lógico, Alemanha, mas entre outros países fizeram muitos empréstimos com bancos americanos. Não fizeram com o governo estadunidense, mas com bancos. Por quê? Porque o Estado era liberal, a economia era liberal. O que vai acontecer? O professor acabou de falar ali, né? Os Estados Unidos acumularam muito dinheiro por conta do comércio. Só que muito desse dinheiro acumulado era um dinheiro a receber. Muito dinheiro era um dinheiro que era, na verdade, eu posso chamar assim, de dinheiro especulativo. Era um dinheiro que eles tinham emprestado para outros países, esperando que eles fossem pagar. E aí, o que acontece? Eles têm uma fortuna emprestada, mas eles não recebem. E isso também potencializa ainda mais essa crise financeira, porque eles querem dar um jeito de recuperar por conta da queda da bolsa, da superprodução, a falta de compradores. Aí o que eles, vamos supor, né? Eles batem na porta dos países europeus. Opa, e aí, que tal agora você pagar aquele dinheiro que a gente investiu para reconstruir o seu país? E aí os europeus simplesmente, nós não vamos pagar. A gente não quer, a gente não tem, quem não chora não mama. A gente não tem. E é isso que também dá um grande choque na economia estadunidense. Esse dinheiro que eles tinham emprestado, os bancos tinham emprestado, que nem o professor falou, né? Se eu não me engano, 100 mil empresas quebraram, né? Uhum. Muitos eram bancos que trabalhavam basicamente na especulação imobiliária, na especulação econômica, ou seja, era uma questão muito mais eu quero lucrar no futuro, mas talvez esse futuro não chegue. E isso que aconteceu. É bom que a gente vai lembrando, né? E a gente traz elementos novos. E é interessante esse detalhe que o professor ressalta, que na época os Estados Unidos não se impõem necessariamente como um grande estado no mundo nessa primeira fase. Eles se impõem através dos grandes conglomerados empresariais que se estabelecem ou começa o início das multinacionais, que inclusive nós vamos ter reflexo depois no Brasil, que antes quem fazia as grandes ferrovias e a malha ferroviária no Brasil eram empresas inglesas. Depois da Primeira Guerra Mundial, nesse período, passa a ser sempre capital norte-americano, que passa a, pelo menos na América Latina, a ocupar espaço de empresas multinacionais. Mas assim, o certo é que a Europa, os Estados Unidos conseguem, apesar da crise, todos os problemas, muitas pessoas se suicidaram, ela consegue em pouco tempo manter-se agora com o capitalismo protecionista no topo das produções. Nós continuamos aqui um pouco na nossa revisão. Na Europa, entre guerras, que é o período que nós estamos tratando, nós temos alguns problemas, porque a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, ela é uma Europa completamente destruída, principalmente porque a guerra aconteceu em território europeu, né? Nós temos uma guerra mundial que acontece em território europeu, diferentemente dos Estados Unidos que vão para a guerra, mas a guerra não destrói nada da indústria norte-americana. Destrói muito da indústria europeia e principalmente e nuclearmente a indústria alemã. Porque a guerra também não ocorre em território inglês, porque a Inglaterra é uma ilha e eles não conseguem invadir com tanques a Inglaterra. Há algumas bombas, algumas destruições,
mas ela não há uma invasão da indústria inglesa. Por outro lado, nós também precisamos lembrar que a Europa, nesse período, encontra-se principalmente aquele vazio da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália, e o final do Império Austro-Húngaro, que ocupava essa região do leste europeu, ela ocupava um vazio de poder. Esse vazio de poder faz surgir movimentos nacionalistas e movimentos operários, que a gente recorda que lá na Primeira Guerra Mundial o Império Russo sai da Primeira Guerra Mundial em 1917, depois esse Império Russo entra em crise, eles tiram o imperador, o czar, e passa a se tornar um Estado russo sem imperador, mas sob o domínio dos sovietes, e mostram que esse movimento operário ganhou força na Rússia e passa a influenciar dentro do centro da Europa os trabalhadores que estão em uma situação de fome, de crise, de inflação, de miséria, passam a ter ver esperança nos regimes socialistas. E aí também começa a ser interessante, apoiado pelo Estado forte de Roosevelt, entender que para o centro da Europa seria interessante ter um Estado forte. Quando eu falo do centro da Europa, principalmente na Europa de forma geral, nós podemos incluir aqui, inclusive, a Península Ibérica, mas principalmente a Itália e a Alemanha passam a ter movimentos fortes, que são movimentos que vão tentar reprimir esses movimentos sociais que estão surgindo. Em tese, a ideia é: vamos calmar com guerra, com greves, vamos acalmar com agitações. Isso está causando crise para nós. E aí começa a disciplinar novamente a produção, começa a se criar um movimento em que um movimento contra os trabalhadores e esses movimentos sociais. E isso é financiado também por parte é visto com bons olhos, principalmente pelo Ocidente, França, Inglaterra, de entender que a Alemanha possa estar inibindo os movimentos socialistas. E muitos desses operários vão imigrar, vão sair para outras regiões, inclusive, conforme o professor Giacomo frisou, muitos deles acabam vindo para o Brasil, para a América de forma geral. Sim, e daí eles trazem essa ideia, né, de organização do operariado. Pode falar, Ivan. E aí nós temos reflexos disso para o Brasil. Os reflexos disso para o Brasil é que, só para recapitular, nós tivemos de 1889 a proclamação da República até 1930, nós temos a Primeira República ou a República Velha, e nessa República Velha nós tínhamos principalmente a política de café com leite, nomeada, que era a política dos governadores, onde principalmente a elite cafeicultora de São Paulo acaba ocupando o poder. Por quê? Porque essa elite, com a produção de café, vendia muito e estava numa posição muito interessante no Estado brasileiro. Com a crise da Bolsa de Valores e a crise na Europa, a produção de café também entra em crise no Brasil. E essa crise do Brasil, da produção do café, da exportação do café, causa também efeito na política brasileira e, como consequência, nós temos a crise da República Velha e o fim da República Velha com Getúlio Vargas, a Revolução dos anos 30 aqui no Brasil, a Guerra dos anos 30. Por outro lado, nós vamos ter uma outra lógica no Brasil que vai se impor, que já vem o prognóstico disso é uma modernização do Brasil com a Semana da Arte Moderna em 1922, a ideia de que o Brasil
deixa de ser essencialmente agrário e passa a ser um país mais industrializado, mais urbanizado, que é onde vai se consolidar o poder, especialmente de Getúlio Vargas, que vai se dar sobre a classe trabalhista, que é assunto das próximas aulas. Enquanto isso, na Europa, nós temos a ascensão dos regimes totalitários, e só para dar uma palhinha, que será a pauta do próximo vídeo, é quando nós temos dois regimes, principalmente o fascismo e o nazismo, que vão ocupar espaços nesses países que estão ainda ressentidos da Primeira Guerra Mundial, né? Quer dizer que a democracia não dá conta, a República de Weimar na Alemanha não dá conta de resolver os problemas sociais, que o sindicalismo, que o movimento popular é irresponsável, não quer botar, não quer produzir, e como consequência nós temos a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Mas isso já é assunto para os nossos próximos vídeos. Eu não sei, assim, se o professor gostaria de colocar mais algum apontamento sobre os vídeos de hoje. Pode ficar à vontade para falar, bem tranquilo. Eu gostaria só de a gente fazer uma hermenêutica histórica acerca do que esse período que nós estamos estudando traria para nós, ou para um jovem hoje que está sentado ouvindo falar sobre esse período entre guerras. O que aconteceu, porque nós temos a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que é o movimento mais catastrófico que a história já produziu. Nós temos movimentos de assassinato de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, como a gente vai ver, ela vai ser completamente diferente. Ela vai matar crianças, ela vai matar civis. Então a pergunta é, o que aconteceu na Europa para que nós chegássemos num ponto em que as pessoas estavam propensas a matar outras pessoas em campos de concentração, em dizimar famílias inteiras, em assassinar em massa? O que acontece nesse período entre guerras que causa tamanha, vamos dizer assim, tamanho ódio nas pessoas a ponto de nós chegarmos a defender destruição em massa? Quer dizer, existe, e aqui eu quero falar e fazer uma fala um pouco fugindo da história, existe um filósofo chamado Theodor Adorno que diz assim: se existe razão para existir educação depois da Segunda Guerra Mundial, é para que Auschwitz não se repita. Auschwitz é um campo de concentração, não é o único e nem o pior, mas ele se tornou emblemático. Então, o nome Auschwitz significa a forma de você assassinar pessoas em campos de concentração. Então, a pergunta com Adorno que nós poderíamos fazer é assim: se existe educação é para que essa barbárie não volte a acontecer. A pergunta em história, ou a reflexão em história aqui que nos leva a entender é que elementos estavam em jogo ali entre guerras que fizeram com que a barbárie pudesse tomar conta das famílias e dos lares, e como a educação e como nós, na sociedade de hoje, podemos pensar e refletir a partir da história para que isso não possa voltar a se repetir no momento próximo. Ok? Da minha parte é isso, professor Giacomo, essa reflexão. A gente vai voltar a isso em algum momento oportuno, mas entender principalmente esses elementos que levam essas barbáries possíveis da Segunda Guerra Mundial. Bom, então é isso aí, né? O professor já deu uma palhinha aí, né? Adiantou um pouco sobre o que nós vamos trazer nos próximos vídeos para vocês. Bom, para colocar assim os pinguinhos no i, né? A gente vai falar sobre Francisco Franco, certo? Na Espanha, Mussolini na Itália e a Alemanha de Hitler. Lógico, a gente vai fazer toda uma abordagem de o que aconteceu, exatamente isso que o professor Ivan falou, certo? O que aconteceu
que levou o mundo a esse grande conflito mundial. Bom, no mais era isso. Então, se vocês encontrarem alguns errinhos, porque a gente vai conversando e pode ser que tenha alguns erros, comentem, mandem mensagem. Nós estamos aí só batendo um papo mesmo. Por conta da pandemia, a gente está tentando arrumar outras formas para conversar com vocês. E é isso aí. Até o próximo vídeo e um abraço. Fiquem bem. Abraço.